E aí, Jucade, tudo bem? Estamos aqui para iniciar a primeira série de entrevistas com o nosso líder da Jucade, Yuri Oliveira. O nosso tema proposto pelo nosso líder: qual a importância da unidade dos jovens? Então, a gente quer saber qual a importância dessa unidade dos jovens. Primeiro eu quero compartilhar um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A palavra diz assim: Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Para falar sobre unidade, eu creio que a gente precisaria falar de como Deus não se agrada de divisão. Então, o apóstolo Paulo, aqui nessa mensagem aos Coríntios, ele expressa isso. Olha, antes de qualquer coisa, eu suplico a vocês que tenham o mesmo pensamento, que acabem com esse tipo de divisão. Porque a divisão, quando há divisão, há consequentemente a rivalidade. E da rivalidade vai proceder o quê? Guerra, vai proceder briga, vai proceder discussões que não vão levar a nada. E na verdade a vontade de Deus é que o povo dele seja unido, porque um dos princípios elementares de Deus é que na união dele, na união do seu povo, ele derrama a sua bênção, como está descrito em Salmos. E tem um texto bem interessante que fala da Torre de Babel, em Gênesis 11:6, algo bem interessante. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha que interessante. O propósito da Torre de Babel não era um propósito que agradava de fato a Deus. Eles tinham uns interesses humanos em construir uma torre para alcançar a Deus de alguma forma humana. E não era esse o propósito de Deus. Mas o que o Senhor fala aqui através dessa palavra? Vejam, algo chamou a atenção dele, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Então, o próprio Deus associa a união a uma quebra de limites, uma quebra de barreiras. Então, quando as pessoas estão unidas de fato, não existe limites, como a Torre de Babel nos dá esse exemplo. Então, eu creio que, além de nós promovermos a união vai promover na vida dos jovens uma força que vai quebrar barreiras, vai quebrar limites, vai quebrar as condições que podem não ser tão boas, e essa união vai fazer com que cada um seja forte e unidos nesse propósito, todos alcancemos um objetivo em comum, que é o nosso objetivo, o objetivo da nossa alma é a salvação dela. Uhum. Inclusive, eu queria até citar que Jesus mesmo fala que um reino dividido não subsistirá. Não subsistirá. Né? E então, já que tem essa importância para que os jovens tenham essa força, então qual é essa importância para que o jovem possa descobrir um seu chamado? Isso tem alguma influência na vida ou não? Com certeza. Eu acredito que nós estamos envolvidos em uma sociedade que tem diversos anseios, diversos propósitos. Se eu começo a andar com muitas pessoas que, por exemplo, jogam futebol, normalmente as pessoas vão falar sobre futebol, vão falar sobre times, vão falar sobre clubes, vão falar sobre o jogador que foi contratado, vão falar sobre a nova fornecedora de material esportivo, e ali eu vou me inteirar daquilo, e aquilo vai despertar meu interesse para alguma área daquela, e eu vou desenvolver o meu raciocínio para aquela área. Se eu ando com pessoas que jogam vôlei, as pessoas vão falar do vôlei, vão falar dos times que jogam vôlei e tudo mais. Claro que nós como crentes e nós como cristãos não vamos ser bitolados a falar de um segmento somente. Uhum. Nós temos essa multidisciplinaridade que a gente pode abordar diversos temas, a gente pode falar de diversos temas e mesmo assim adorar o Senhor em diversos temas. Mas o que eu quero dizer com isso é que dependendo do lugar que eu passe mais tempo, eu vou ser resultado daquilo que as pessoas estão falando ali, daquilo que eu estou absorvendo. Então, se eu não tiver a plena consciência de quem eu sou na Terra e de com quem eu devo andar, eu vou ser uma pessoa que vai saber muito sobre história, vai saber muito sobre física, vai saber muito sobre matemática, mas vou saber pouco sobre Deus. Primeiro, porque eu não busco, e segundo, porque eu não ando com pessoas que buscam. Então, quando a gente começa a interagir ou estar no meio de pessoas que têm o mesmo propósito, como a palavra diz lá com relação à Torre de Babel,
nós vamos estar aprendendo sobre os mesmos assuntos e nós vamos estar inteirados dos mesmos sonhos e projetos, que vão variar de um para com o outro, mas os projetos vão ter o fim de quê? Agradar e fazer a vontade do Senhor. E falando sobre chamado, a gente gostaria de saber assim, como é que a gente faz para descobrir o nosso chamado. Tipo assim, a gente precisa buscar mesmo esse chamado, saber qual é o nosso chamado. E se nós buscarmos, onde esse chamado nos levará? O que a gente precisa fazer para encontrar esse chamado? Legal. Eu acredito que sim, nós devemos buscar o chamado, até porque a palavra nos diz que os pensamentos e os sonhos de Deus, os projetos dele para a nossa vida, eles são mais altos e são maiores que os nossos. Então, eu até tinha conversado, né, contigo sobre a vontade do Senhor e a bênção dele. Nós podemos ser abençoados, por exemplo, fazendo algum tipo de escolha, algum tipo de decisão. Deus pode olhar para aquilo, nós pedimos a sua bênção e ele abençoar. Mas não necessariamente quer dizer que isso é a vontade do Senhor. Então, para vivermos uma vida plena, nós precisamos buscar a vontade do Senhor. E como é que se acha a vontade do Senhor? Mantendo comunhão com Ele. Eu não posso buscar a vontade do Senhor e viver uma vida de forma com que em nenhum momento eu tenha comunhão com Ele, em nenhum momento eu busque saber o que Ele diz, em nenhum momento eu saber que tipo de projeto Ele pode ter para a vida de um homem. Então o princípio disso é eu estar em comunhão com Deus através da sua palavra, através da comunhão com os irmãos, através da congregação, através da oração, através da leitura e de tudo mais. Isso vai me fornecer um arcabouço de informações sobre de quem eu estou servindo e essa pessoa que eu estou servindo, o que tipo de plano, que tipo de projetos ele usou os homens do passado, que tipo de projetos ele tem para usar os homens do futuro, que tipo de projetos ele tem para me usar hoje. E assim eu vou entender qual é a vontade do Senhor especificamente para a minha vida. Tá, já que a gente está falando de união, a gente está falando dessa unidade que até do chamado que é consequência da nossa congregação, eu queria saber assim, o que precisamos para estarmos cada vez mais unidos, o que a gente precisa mais para a gente estar cada vez mais entrelaçados como corpo de Cristo? A questão vou usar de novo a questão da torre. Eles tinham um propósito em comum, a construção da torre. Eles falavam a mesma língua, por isso chamou a atenção de Deus. E eles agiam para que aquilo acontecesse. Então, primeiro, a gente precisa ter o mesmo propósito de servir a Deus, de buscar a vontade de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos viver uma vida que consigamos fazer isso plenamente. Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento, principalmente na nossa fase. A juventude vai passar por esse processo de amadurecimento em que vai nos levar a um patamar maior. Primeiro, a gente ter esse propósito de servir a Deus. Segundo, estarmos falando a mesma língua, estarmos buscando as mesmas coisas, falando sobre o mesmo assunto, entendendo a mesma palavra e buscando entender a mesma palavra. Eu creio que para isso a gente precisa disso. E terceiro, estarmos agindo. Nessa fase, na nossa fase principalmente, a gente tem muito essa necessidade de estar praticando e de fato a gente precisa colocar em prática isso. Porque há diversas ofertas seculares para a vida para nossas vidas. Então, enquanto nós estivermos parados e não colocando em prática aquilo que nós aprendemos, nós vamos ser meros espectadores. E como o Tiago fala, aquele que tem a fé, mas não tem a obra, essa fé é morta. Então a gente precisa fazer com que essa fé se torne viva. E vamos para as trevas com a luz. E vamos colocar o sal onde não tem sal. Entendeu? Então eu creio que é essa a importância. Estarmos unidos no mesmo propósito, falando a mesma língua e buscando praticar a palavra que a gente tem aprendido. E é isso aí, galera. Estamos aqui com essa primeira entrevista. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, como abençoa muito a minha. Curta a nossa fanpage do Facebook, né? Vou deixar aí na descrição. Curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos aí, que eu creio que vai abençoar a vida deles também. É isso aí. Amém.